Amém. Então, batismo, não adianta a gente querer batizar duas vezes. Então, tem, até nas igrejas católicas, eles batizam a criança. Batismo é remissão dos pecados. Que pecado que tem uma criança? Se a criança não tem consciência do que é o batismo. E outra coisa, por que a gente batiza? Nós vamos aprender tudo hoje. Por que nós batismos? Qual é o teu objetivo principal do batismo? Porque às vezes tem uns que falam, eu vou me batizar porque minha mulher quer que eu batize. Vou batizar, não. Eu acho que você tem que batizar porque você quer ser batizado. Então você não tem que batizar para o outro. Por que tem que ser? Porque quando Jesus voltar vai ser individual. Entendeu? Ele não vai chamar a Tayla e o Luiz. Ela não vai chamar o Edinho e a Michela. Ele não vai chamar vocês, entendeu? O julgamento vai ser pessoal, cada um vai ser julgado de uma forma. Então, por isso que o batismo aí, nós vamos aprender tudo isso aqui. Daí nós vamos falar se é pecado batizar com vício, quem não é casado. Então, isso tudo, por isso que nós estamos vendo. E por que você quer batizar? Por que você chegou a essa conclusão? Então, nós vamos ver a história do batismo, o conceito do batismo, a simbologia do batismo, os passo a passo que procede o batismo com a unidade, o batismo de criança. Podemos batizar pessoas não casadas, podemos batizar pessoas com vício, Santa Ceia, dízimo, a obra do Espírito Santo, santificação, salvação e aí as instruções finais que nós vamos passar para os irmãos a respeito do batismo, tá bom? Você está com aquela lá que você me mandou em PDF aberta? Uhum. Tá. Então, é a mesma que eu leio um tópico, você lê outro. Você... Tá bom? Você imprimiu ela? Imprimi. Show de bola assim, né? Benção, né? Gostei. Tá, os alunos não podem saber disso. Então, gente, é assim, o primeiro passo, nós vamos ver sobre a história do batismo, tá? Eu vou ler para vocês a origem do nome. A palavra batismo origina-se da grega baptizo, em grego, baptizo, ou da latina baptismo, que significa ambos ao casos, mergulho ou imersão. Mergulho ou imersão, isso significa batismo, tá bom? Então é mergulho ou imersão. A história do batismo é histórico sobre o batismo. O batismo já era praticado antes de Jesus. Seus discípulos e de João Batista, como transparece em João 1, 25 e 26. João... Esses versículos que é falado aqui, é importante que vocês marquem para essa semana. Vocês lerem. O pastor falou que vocês vão passar por tribulações. É importante que vocês leiam esses versículos para que vocês entendam o significado, a importância do batismo e não leve vocês a desistir, entendeu? Vocês vão ver o passo importante para a salvação que vocês estão dando. Não que o batismo vai levar vocês à salvação, porque Isso. A palavra diz quem crê e for batizado, e não quem for batizado e crê, porque ele completa assim, e se você não crê, já está condenado, não se você não for batizado. Então, mas o batismo é um complemento, e foi o que Jesus fez, né? Ele não precisava, ele não tinha pecado, ele não precisava se batizar, mas ele fez como uma demonstração do que a gente tem que fazer. Então, o batismo é uma regra, sim, do Evangelho, tanto de qualquer religião, né? Só que nem a católica, ela batiza uma criança. Se você perguntar para a criança qual que é o seu pecado, você vai se arrepender dos seus pecados, a criança vai olhar para você e vai dizer, não, né? Porque ela não tem pecado. Verdade. 1 João 25, 26 diz assim: e perguntaram-lhe e disseram-lhe, por que batizas, pois, se tu não és Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu dizendo, eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vos não conheceis. Bem? Que quando ele falou isso aqui, João, ele estava querendo falar
a respeito, dizendo que a respeito de Jesus, né? Que antes mesmo de Jesus ele já fazia o batismo. Então Jesus ele ia se declarar na hora que para ser batizado, mas João já estava batizando antes de Jesus. Então o batismo já foi criado antes de Jesus. Portanto, ide e fazeis discípulos a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sabe-se que o batismo... Oi? Não, isso está em Mateus, né, 28. Esse outro ali, isso. Mateus. Sabe-se que o batismo foi praticado desde os tempos apostólicos pelos principais grupos da igreja cristã e nas denominações protestantes tem sido reconhecido como a primeira das duas grandes ordenanças até o dia de hoje. A segunda é a Santa Ceia. A primeira ordenança, batismo, e a segunda, a Santa Ceia. Tá? Primeira ordenança de Jesus, por isso que ele vai dizer lá na frente, lá, que para a gente ser salvo, a gente tem que crer e ser batizado. Então é a primeira ordenança de Jesus, é o batismo. Às vezes a gente fica a vida inteira na igreja e não é batizado, perde a salvação? É uma pergunta boa. Eu não vou julgar, porque quem sou eu para julgar alguém, quem vai para o céu e quem não vai? Mas pela Bíblia, não, né, irmão? Pela Bíblia, então não é eu que estou julgando. A Bíblia diz, se você não for batizado, não será salvo. Tá bom? E desde cedo na história da igreja tem havido três principais, mais diferentes modos de batismo. Os três principais modos de batismo são em várias igrejas tem. A primeira forma é aspersão, significa borrifamento. Eles pegam, borrifam uma água na cara e batizam, mas isso é coisa da igreja, judaísmo, coisa arada, né? Daí tem a outra parte que se chama afusão, que é derramamento. Você pega um copo d'água e vira na cabeça. Isso é na católica. Católica, né, que eles fazem o batismo. E nós, evangélicos, imersão, o mergulho, né, que é aquilo que é total. Não pode ficar nenhuma parte fora do corpo, sem a água. O batismo por aspersão consiste em que? De posse de uma vasilha, foi o que eu falei para os irmãos. O batismo de derramamento, ele é batizado dentro da água, em um tanque ou um rio, e ali com uma vasilha maior o ministrante derrama sobre ela. Entra no rio, mas pega a vasilha e vira na cabeça, entendeu? E o batismo por imersão, aquele que a gente derruba total na água, e antes de descer fala em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é por imersão. Existe, no entanto, circunstância extrema em que não é possível levar o batizado até um tanque ou rio. Excepcionalmente, nesse caso, tem sido recomendado, aplicado simbologicamente o batismo por afusão ou aspersão. Tem uma pessoa que está no hospital e o sonho dela é se batizar. Ela quer muito se batizar e não sabe como. Então, você não vai jogar uma pessoa doente no rio. Então, você faz a aspersão. Você chega nela, simbolicamente você esborrifa a água, né? Não muito, claro, né? Questão de ética. Esborrifa, que também é válido, mas em questões extremas, viu, né? Então, pastor, quero ser batizado só com esborrifo na cara. Então, não. Entendeu? Então, não. Então, existe causas extremas para isso, tá bom? Vai lá o 2, o Nelson vai ler o 2, o conceito, o batismo nas águas. Porque a letra é tão pequenininha aqui, vocês nem... Quer ler por aqui? Não, eu cheguei. Ó, e deve ser uma declaração física e pública de algo que já ocorreu espiritualmente no coração do homem, pois o batismo por si só não tem sem esse fato. O que ele quis dizer aqui é que no coração você já tem o desejo de ser batizado. É por isso que a gente fala, a gente faz esse aprendizado com vocês, que é para saber se realmente é isso mesmo que vocês têm no coração, se é realmente essa vontade. Porque se for essa vontade, vocês já serão batizados no coração. Aí vocês vão para a água para demonstrar publicamente como uma forma de exemplo e uma forma de cumprimento do que Jesus passou para nós, né? Então é por isso que tem. Ó, espiritual valor algum, no caso é a continuação, né? Ó, como não tem valor uma cerimônia de casamento entre os noivos que não se amam. Isso, se você não tiver no coração a vontade de batizar, vai ser igual um casamento de uma pessoa que não se ama. O casamento vai acabar.
Aquilo ali é só um comes e bebes. Vai ser, né? Já viu que fazer um casamento de duas pessoas que não se amam? É complicado, entendeu? Então, batismo é a mesma coisa se você não tem isso no coração. É a mesma coisa se você estiver casando com alguém que você não ama. O batismo tem que nascer no coração e não por outra pessoa. Ah, eu vou batizar porque eu quero que outro me veja que eu estou crente. Não, então tá errado. Esquece. Você tem que batizar porque o teu coração está pedindo isso. Não vou A batizar tua por alma causa está de ansiando. ti. Fala, pô, eu preciso ter mais um, eu preciso ter algo a mais com Deus, entendeu? Eu não vou batizar por causa da minha esposa que quer que eu batize. Eu não. Vou batizar porque é o meu coração. É o meu desejo, É o isso. meu desejo, a minha vontade. Ó, por isso só deve ser ministrado a pessoas legitimamente convertidas, conforme nos é instituído na palavra de Deus na seguinte passagem. Aí tem em Marcos 16, versículos 15 e 16. E Jesus disse-lhe, quem crê, é o que eu tinha falado, né? Quem crer e foi batizado será salvo. Em Atos 12 diz assim: de sorte que foram batizados e que de bom grado receberam a sua palavra. Em Atos 8, 36 e 37, diz o eunuco: eis que a água, o que impede que seja batizado? Disse Filipe: é lícito se creres de todo o coração. Aqui foi uma passagem que o eunuco ele queria se batizar, né? Mas aí, como é que eu faço para me batizar? Daí tinha uma poça de água só na frente deles. Daí Filipe falou: o que te impede de ser batizado? Você tem o batismo no teu coração? Você tem essa vontade? Porque a água está ali, ó, né? Então é essa vontade que a gente precisa ter no coração, de ser batizado. Não com o intuito de, eu vou batizar porque é bonito, eu acho legal que todo mundo levanta para participar da ceia do Senhor e eu quero participar também, por isso eu vou batizar. Não, a ceia não vai te fazer bem, a tua vida no espiritual não vai te fazer bem se você estiver batizando só por esse motivo. Essa passagem que o Nelson citou, o eunuco, ele não tinha no coração Deus. Aí ele fala, tá, mas você está batizando aí, o que me impede de eu pular nessa água e batizar? Daí ele fala, não impede nada, mas você tem que... Daí ele fala aqui, ó, e ele diz assim, mas é lícito que você crê de todo o vosso coração. Então é isso que Felipe fala para ele, você pode pular, mas vai ser só um banho. Agora, se você crê no teu coração, é por isso que você tem que fazer por você e não por ninguém. O batismo é individual, não para agradar fulano nem ciclano. Vou batizar para me poder fazer a obra. Não, então você está errado. Vou batizar para tomar ceia, está errado. Você tem que batizar porque você ama, porque você quer a salvação, porque você quer ter a salvação eterna. Tá bom? Daí em Atos diz assim, numa passagem também, ele complementa dizendo assim, ó, e muitos dos coríntios ouvindo-no, creram e foram batizados. Então, o que precisa para a gente ser batizado? Ter no coração e crer que realmente você está fazendo o que Jesus nos mostrou de todo o coração, não para agradar o homem, e sim para agradar a Deus. Amém. Forte, né? 3. A simbologia ao batismo. O simbolismo do batismo está no ato do mergulho, seguido pela ascensão das águas daquele que se batiza. Ao descer e subir das águas, o batizado figura a uma imagem de Jesus Cristo quando desceu e ressurgiu da sepultura. Este símbolo se encontra no ensino de Paulo em Romanos 6, 3 ao 5 e em Colossenses 2, 12. Por isso o batismo representa a morte para o mundo e depois em seguida o nascimento para uma nova vida em Cristo. Olha que legal, né? Forte, né? Então é por isso que o batismo a gente fala, vamos nascer de novo. Por isso essa simbologia, que nem eu falei lá, e aí galera, bora nascer de novo? Nascer de novo, você tem uma vida de pecado, você desce sobre as águas com a tua vida toda lascada. Quando você volta com uma vida renovada, uma vida nova em Cristo. E segundo o nascimento de uma nova em Cristo. E foi chamado por Jesus de novo nascimento.
era o que estava ensinando a Nicodemos em João 3. Você vai abrir lá João 3? João 3, João versículo 3:3. João 3:3. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, o batismo é um renascimento. Uma legalidade para você herdar o céu. Top, né? É um algo a mais, é um tchan a mais na presença de Deus. Você vem na igreja, você restaura, você perde os vícios, você perde tudo. Às vezes tem gente que não larga, mas depois do batismo, nós temos caso na nossa igreja, não estou nem falando pelas outras, que a pessoa fumava, mas estava firme na igreja, todos os cultos estavam aqui na igreja. E ela pediu para batizar. Depois do batismo, nunca mais ela fumou. Arrancou, foi a mesma coisa que tirar com a mão. Entendeu? Tem caso na igreja que aconteceu isso. Então é muito forte. O apóstolo Paulo tinha esta visão e a demonstrou e ensinou em 2 Coríntios, onde ele disse que a novidade de vida só é possível se houver um novo nascimento. Às vezes a gente pedala e não sai do lugar. E aí a gente não entende o que está acontecendo. Às vezes é isso que está faltando, que Deus quer algo a mais, quer que você nasça de novo. Entendeu? Vocês vão ver, depois que vocês nascerem de novo, depois do batismo, é muito bom, muito bom. E ele também ensinou que a nova vida só é possível, né? Porque herdamos a natureza de Cristo e aprendemos que não é pelas nossas forças, mas sim pelo poder dele que tudo acontece. Espiritualmente falando, o batismo simboliza a morte, sepultamento e ressurreição. Só na palavra batismo, morte, sepultamento e ressurreição. Não é morte física, mas morte espiritual. É forte, tá bom? Daquele que aceita Jesus como seu Salvador. O indivíduo que se consagra a Jesus deve morrer para a velha vida do pecado. Daí diz, considerai, lá em Romanos 6 diz assim, considerai-vos mortos para o pecado. Então o batismo vai fazer isso, ele vai fazer com que te aprisionava, que aquilo que te tirava da presença, que ele seja apagado. E dali, tudo que você fez de errado se apaga e a partir daquele momento começa tudo novo. É uma nova vida. E ao sair da água, o batizado ressuscita para uma nova vida. O batismo simboliza também a lavagem espiritual efetuada pelo sangue de Jesus. Lá em Atos, isso aqui eu vou deixar para vocês lerem, se quiserem anotar aí, Atos 2, 38 e Atos 16, 33. Atos 2, 38 e Atos 16, 33. Esses versículos vai ser o alimento de vocês essa semana. Come esses versículos, se vocês quiserem, eu mando para vocês esse PDF. Dá para mandar, Monas? Dá para mandar os versículos. Os versículos, né? Para vocês se alimentarem, gente. Porque se o inimigo vir lutar contra vocês, vai correndo na Bíblia e fala, Senhor, deixa eu ler o que está dizendo. Que isso aqui vai ser uma instrução que vai manter vocês firmes no caminho. Tá bom? Entendido até aqui, o amado ou a amada irmã compreenderá que o batismo é impotente para salvar. Efésios 2:8. Bem como para purificar os pecados. Deixa eu ler de novo lá que eu entendi. Entendido até aqui, o amado irmão compreenderá que o batismo é impotente para salvar, bem como para purificar os pecados. O que demonstra ser errônea a ideia que alguns irmãos às vezes têm, quando acham que ao passar pelas águas, estas levam embora o pecado daquele que está sendo batizado. Às vezes todo mundo pensa, vou ser batizado, o meu pecado vai embora do nada. Isso é importante. Isso aqui é forte a gente frisar. Né? A gente acha aqui que só porque eu vou batizar, o batismo já vai ser o suficiente para me levar à salvação. E não, por isso que agora que eu entendi aqui, por isso que é impotente, o batismo não tem poder para isso. O que vai fazer poder é depois que você nascer de novo, você dizer, agora eu sou uma nova criatura, agora eu tenho que mudar as minhas atitudes, agora eu tenho que... O pecado que te afligia, ele vai estar todo dia batendo nas tuas portas, só que depois do batismo você vai receber uma legalidade de Deus, para você dizer, some de mim, Satanás, e fugir do pecado. Amém? Então não pense que o batismo, que nem nós tomamos a vacina do coronavírus. Tomei a vacina, o Covid não me pega mais. Tomei a segunda dose, tô de boa. Não, pega.
Entendeu? Então é um bom exemplo, né? Dessa vacina. Estou imunizado, todo mundo está imunizado e vamos aglomerar. Não. Pega do mesmo jeito se você não cuidar, né? Então o batismo não é porque você batizou que agora você, tô sossegado e tô salvo e nunca mais pega. Não, ele vem e se você não cuidar, te pega e vem mais 7 a mais ainda. Você fumava, você batiza, se você não vigiar, daí agora você vai fumar, vai beber, vai usar droga, porque o diabo é sujo. Então, vigiar é tudo. E só para terminar o meu terceiro passo, a lavagem do pecado é consumada por Jesus no dia da nossa conversão. No dia que você se converte, ali já tem uma autoridade sobre você. O batismo é só para você ter uma legalidade para você receber o céu, para você poder ter a legalidade de receber o céu. Mas no momento que você aceita Jesus, que você se converte, ali já é lavado, consumido o pecado da tua vida, tá bom? Dificultando a compreensão da doutrina da remissão dos pecados. Romanos 10:9. Quando se entrega o coração a Cristo, dele vem a capacitação para a nova vida. Ninguém pode seguir Jesus munido apenas por boas intenções, ou por simples simpatia pela igreja, ou pelo povo de Deus, porque seria derrubado pela primeira onda da tempestade. Você não tem que, a igreja é muito linda, o pastor é muito legal, o pastor é 10, eu amo aquele pastor, quero sempre estar lá, acho que é por isso que eu vou. Não, você não está errado. Você tem que estar aqui por Cristo. A gente é bom, mas Jesus é melhor ainda, né? É Jesus que nos move a estar dentro da igreja. Nós somos um passo para te demonstrar como é o amor de Cristo, entendeu? Mas a gente falou, poxa, eu quero ser crente igual o pastor Ivan. Que pastor da hora, se eu fosse igual ele. Eu quero ser um exemplo para você ser melhor. Não para você dizer, agora eu estou tranquilo, vou me batizar para me agradar o Ivan, para me agradar o meu pastor. Não, entendeu? Então é para Cristo, por você e Deus. Os passos que precedem o batismo. Arrependimento significa ter pesar e faltas próprias. Mudar de opinião. O arrependimento vem aquele que refletiu seu próprio estado e resolveu fazer uma mudança no curso da sua vida. A importância do arrependimento, né? Até aqui minha vida foi lascada. Eu tenho que mudar. Eu preciso mudar. É isso daí que se chama arrependimento. Concorda com isso o pensamento do apóstolo Paulo quando declara: mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Essa transformação é completa e consciente. O homem deixa o curso da vida que está seguindo para se colocar noutro completamente oposto. E o que leva a tomar essa atitude é a operação de Deus pelo arrependimento em seu ponto mais profundo, o coração. Não adianta se arrepender só da boca para fora. O arrependimento tem que vir do coração. Porque a boca fala aquilo que o coração está cheio, mas a boca só vai falar mesmo a sinceridade se o que tiver no coração for sincero. E se o arrependimento for sincero e vier do coração, esse tem poder. Arrependei-vos foi uma das primeiras palavras da pregação de Jesus Cristo ao inaugurar seu ministério. Quando ele chegou, a primeira vez que ele foi entrar no ministério dele, com 12 anos, ele foi levado, né, para a cidade, e daí os pais dele estavam voltando embora e sentiram falta dele, e foram procurar. Ele estava no templo com 12 anos, pregando, e a primeira pregação dele, falando para os grandes da sinagoga, para os grandes lá, pedindo para eles se arrepender, que o arrependimento era a chave E isso está escrito lá em Marcos 1,15. Tá? Marcos 1,15. Quem tiver curiosidade para ler, Marcos 1,15. Confissão dos pecados. Aqui nós estamos lendo os passos, né? Os passos que precedem o batismo. O segundo passo. Para você saber, eu estou apto para batizar, entendeu?
Falar, poxa, mas eu não me arrependi ainda, vou me batizar, entendeu? Então, tudo que ele está falando agora é o que precede o batismo, para você ver se realmente você está pronto para batizar, entendeu? Esse capítulo aqui da apostila, esse é um que dá para mandar, Esse é bom. né? Porque esses são os passos que vocês vão seguir para batizar. Esse é importante. Confissão dos pecados. Pode-se definir como sendo o ato de reconhecer pecados e necessitado da graça e da purificação por Jesus. A confissão do pecado é o fruto, o resultado, a conclusão da obra redentora de Cristo na vida do homem arrependido. Para você que vai se batizar, será bom meditar nessas duas passagens bíblicas, Mateus 3, 5 e 6 e 1 João 1, versículo 9. Esse é importante vocês meditarem nessas duas passagens, né? Na quais vemos que o batismo nas águas sempre foi administrado sobre confissão de pecados e que quando os confessamos, Deus não apenas nos perdoa, mas transforma também nossa natureza pecaminosa para que não desejamos praticá-la mais. Veja a importância, né? Quando a gente está disposto a fazer isso, Deus coloca uma coisa dentro da gente que quando você vai pecar, você fala, não, mas isso é pecado, não vou fazer não, isso aí. Que um chama de consciência, outro chama, eu prefiro acreditar que a minha consciência é o Espírito Santo falando que eu vou fazer errado. Daí eu não faço. O terceiro passo. Conversão. Conversão significa transformação, mudança de forma ou de natureza, mudança ou substituição de uma obrigação por outra. Essa interpretação mostra que a conversão é a consequência do arrependimento. O arrependimento faz o homem sentir a repulsa dos seus atos, mas é a conversão que o leva a mudar de opinião. A conversão, em última análise, é o revestimento do homem novo e ao despojar-se da velha criatura. Quando você deixa a velha criatura de lado, você se arrependeu, tanto que o batismo é você morrer para se transformar numa nova criatura, né? É o renascimento de uma nova criatura, né? Assim que se alguém está com Cristo, nova criatura é. Isso aqui é um versículo da Bíblia, está em 2 Coríntios 5,17. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, e coisas velhas já se passaram, e eis que tudo novo se fez. Então, está em Coríntios. O batismo como requisito de salvação. O batismo não é dado como uma escolha àqueles que querem seguir a Jesus, pois o próprio Mestre foi claro: aquele que não crer, aquele que não nascer, aquele que não nascer de novo das águas e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então não é o batismo que vai te levar, é você crer, não é você se batizando, mas o batismo, como foi falado lá no começo lá, das duas grandes coisas, o batismo é a primeira, a segunda é a ceia, né? Então o batismo é importante, sim. Aí aqui tem... Jamais se deve desprezar. Jamais se deve desprezar o batismo. A leitura de todos os textos usados nessa apostila sobre o batismo nas águas. Então, tudo que a gente está lendo aqui é importante que vocês decorar não, mas é importante que vocês estejam prestando bem atenção, porque é uma coisa importantíssima, é um passo importantíssimo que vocês vão dar, né? Pequeno estudo transmitirá ao leitor a seriedade desse ritual bíblico
Repare que quando Jesus foi ter com João Batista para que ele fosse batizado, João lhe resistiu, mas Jesus, porém, disse: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então, ele não precisava, tanto que João Batista falou assim: não, eu não sou digno nem de pegar nos teus pés, né, que dirá te batizar. Ele falou: não, eu vou fazer... esquece se você é digno ou não, você tem que fazer o que foi, eu vim para ser feito, né? Então, outra palavra está querendo dizer, eu não sou melhor que ninguém, eu sou Jesus, mas não sou melhor que ninguém. Mas você tem que fazer, porque é para isso que eu vim. E dentro da igreja que mais tem é gente querendo ser Jesus, né? Meu Deus do céu. É complicado. E o próprio Jesus não precisava, ele fala: não, eu vou fazer para que os que vinham após mim vejam que é necessário. Entendeu? É forte. O batismo como unidade. Outra característica importante do batismo é que... Ô, câmera abençoada. Outra característica importante do batismo é que se deve conhecer, foi revelado por Paulo em Efésios 4:5, onde diz: um só batismo. Paulo não poderia, ao falar sobre nossa unidade no corpo de Cristo, deixar de dizer que todos passamos pelo mesmo batismo. Ele é mais uma evidência da união dos membros da igreja. Por isso, ao descer as águas, o batizando está declarando sua integração ao corpo por semelhança de batismo. A partir do momento que você separou, hoje foi questionado uma pergunta. Nossa, foi até a Michele que me perguntou. A pergunta dela foi assim para mim: nossa, pastor, então o Edson vai ser batizado e ele vai ser recebido como membro, e eu, que eu já sou de outra denominação? Foi uma pergunta boa, né? Porque o batismo é isso, o batismo é viver nela. A partir do momento que você se batizou aqui, você vai fazer parte do nosso ministério, você faz parte da IPTR, você faz parte da igreja, você compra a bandeira da igreja, você compra, entendeu? O batismo, você compra a bandeira da igreja. Então, mas eu vim de outro ministério e eu. Mas vocês são um só, né? Ainda não, mas vocês vão ser. Então, a partir do momento que vocês colocam o pé, aceitam Jesus e diz que vão ser membresia, nós já aceitamos vocês como os nossos membros. Mas o batismo, quando você se batiza na igreja, ele legalmente, ele está dizendo que você faz parte agora. Agora você faz parte de um corpo. Agora você faz parte de uma unidade. Você está pronto a ser observado para ser trabalhado para fazer a obra. Entendeu? Para você ser apto a isso. Um só batismo. Quantas vezes uma pessoa deve ou pode se batizar? Olha que legal, foi lá que nós falamos lá no começo. Muitos perguntam. Encontramos no texto sagrado base para compreendermos que o batismo, sendo um sinal físico de uma intervenção divina, que se dá graça a ela e que é de uma vez por todas. Hebreus 9:28. Não poderia jamais ser repetido numa mesma vida, pois seria como reduzir o poder do sacrifício de Jesus ao dos sacrifícios de animais do Velho Testamento, que não serviam senão para expiação de um único pecado. A Bíblia ensina que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado e que, segundo a passagem de Hebreus, não podemos lançar de novo o fundamento das seguintes coisas: do arrependimento de obras mortas, de fé em Deus, da doutrina do batismo, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Entre esses itens, destacamos o terceiro. O terceiro é imposição de mãos. Declaramos em terceiro, e que ele, na memória, pedimos ao amado que verifique a doutrina central desse ensino nos versículos 4 e 6 de Hebreus, daquela passagem onde lemos que aquele que se submetem novamente a qualquer uma dessas doutrinas fazem com que se estivesse de novo crucificando a Jesus e novamente expondo ao vitupério, a vergonha. Quando a gente, né, que nem aqui está dizer que, por que nós não batizamos duas vezes? Porque na segunda vez aí nós já estamos dizendo, poxa, então para que serviu o primeiro batismo? Serviu de nada? Vai batizar de novo? Então, quando nós fazemos dois batismos, a pessoa se batiza de novo. Claro que tem a pessoa que se batiza na igreja católica, que é quando criança, que é só jogado o negocinho, e aí chega na igreja evangélica, daí é batizado de novo.
porque não foi um batismo de imersão total, tá? Então, por que você batizei hoje, daí você pecou, daqui um ano você vai, quero me batizar de novo. Então, quando você tá, isso daí é visto como uma vergonha, porque daí tá dizendo, mas e o primeiro batismo serviu para quê na tua vida? Então, é por isso que o batismo é uma vez só, tá? Porque já é o suficiente na vida do crente. Batizou uma vez, já é o suficiente para ele estar lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Resumindo, lançar de novo o fundamento da doutrina do batismo na vida de alguém que fora já iluminado, mesmo que tenha caído, seria ignorar o sacrifício de Cristo. Vê que eu acabei de falar, né? Já expliquei antes de ler ali. Então é isso daí. Então você, batizei hoje, pequei, saí da igreja, voltei, quero me batizar de novo porque eu quero ter força de volta. Não consiste isso, que o próprio batismo já é o suficiente para a tua vida inteira, tá bom? Aí depende da forma que você foi batizado. Quando você foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Não. Então, foi errado o teu batismo, né? Então tem que ser, te batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, te abaixa na água e levanta. Foi assim? Então não precisa ser mais batizado, independente de qual igreja você for, tá bom? Tá. Portanto, não se pode lançar mão do verdadeiro batismo, senão uma única vez. É aquilo que nós acabamos. Daí tem uma frase que diz assim, pois ele é a imagem da obra redentora de Jesus, que de uma vez só nos livrou de todo o pecado. Então, um batismo já é o suficiente, como eu estava explicando para vocês. Aqui diz assim, por que o batismo é necessário para se ingressar na igreja evangélica? É uma pergunta. Por que é necessário o batismo? Então, ele vai te responder agora por quê. O batismo, além de tudo que já partilhamos, demonstra também uma mudança de fé. Os judeus eram observadores da doutrina de Moisés, dado por Deus. Mas na época de Jesus, esses homens estavam já tão longe dos princípios divinos e tão amantes das letras que, tentando serem tipo por religiosos, competiam entre si sobre a sua suposta religiosidade e acabaram-se por serem tidos como hereges, desobedientes, hipócritas, mentirosos, avarentos e duros de coração pelo próprio Jesus Cristo. Com uma fé tão deturbada, esta não fora reconhecida como válida para o reino de Deus, agora pregado por Jesus. E por isso mesmo, pouco antes de Jesus, João Batista já pregava o reino dos céus. Já pregava fervorosamente que os homens e mulheres arrependei-vos, pois vos é chegado o reino dos céus. E os batizavas, infelizmente. Daí João Batista falava, arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. E o batizava. Ele falava, arrependei-vos, e é chegada a hora, daí ele batizava. Isso. Arrependei-vos, pois o mesmo acontece com as pessoas de hoje em dia, cada um querendo ser sábio aos seus próprios olhos, e se tem por justificado diante de Deus, por mais sujos que estejam. Faz parte desta nossa época a depravação, a impureza, a corrupção e a apostasia. Falsa fé. Apostasia é a falsa fé. Assim como naquele tempo recebemos orientação de Deus, que nos revela ser esta fé de novo povo, nossa nação igualmente repreensível e falsa, pois não se baseia em nenhuma obra redentora, transformadora ou remidora de Jesus nas suas vidas, requerendo assim, quando estas obras se tornarem verdades na vida de qualquer um deles, um justo e verdadeiro batismo. Então, naquela época, a fé deles era
era tão pouca que o que importava para eles não era obedecer, não era saber sobre leis, sobre o que valia, o que representava as leis. O importante deles era disputar quem sabia mais, quem falava mais bonito, quem sabia ler melhor, quem entendia mais o que era a lei de Moisés. E isso aí foi tudo quebrado com Jesus, né? Porque no Velho Testamento não tinha batismo no Velho Testamento. Acreditava-se Deus que o suficiente era só eles crer na palavra. E seguir a lei de Moisés. E seguir a lei de Moisés já era o suficiente, não precisava ter batismo. Mas o povo ficou tão amante da letra, que nem o Modesto falou, eu sou melhor, eu falo mais bonito. Então daí que começou a criar apostasia, soberba no coração. Então por isso que Jesus veio para quebrar a lei. E aí ele veio colocando o batismo. Então o batismo é arrependimento de tudo. Que aqui na igreja não tem ninguém melhor que ninguém que ele. Então o batismo é a gente reconhecer que nós não somos nada, mas que ele é. Entendeu? Então esse é o verdadeiro significado do batismo. Agora eu vou falar sobre o batismo em criança, mas não tem criança. Esse pode pular. Nós vamos pular porque não tem criança, graças a Deus não tem, né? Mas é bem claro, criança, que nem igreja católica. Por que criança católica, batismo é remissão dos pecados? Que pecado que tem uma criança? Se perguntar para uma criança, para a Lolô, digamos, a Lolô é uma menina muito inteligente. Lolô, qual que foi teu pecado hoje? Por quê? Vai certeza ela falar, não sei, entendeu? Então, assim, não tem por que bater uma criança que não tem noção. Para Poli, vamos perguntar para a Poliana, Poliana, qual que é o teu pecado? Quer pedir perdão? Ela pode até falar que quer, mas não sabe por que ela está pedindo. Considerado que idade criança? 12 anos. De 12 para baixo é criança. Então, se Jesus voltar até os 12 anos, já é salvo. E olha que tem criança com 10 anos que está matando. Tem criança com 10 que mata. Tem criança com 11 que está engravidando. Mas a Bíblia dá ênfase dizendo que com 12 anos, até 12 anos, ele recebe a salvação. É um anjo. Ele não é responsável pelos seus atos. Depois, responsável aos pais, né? Isso. Depois do 12, aí ele começa a se responsabilizar. A Lolô me dobrou até eu dar o pacote inteiro de bala para ela, com 4 anos, entendeu? Mas mesmo assim, é ligeiro então, mas mesmo assim é um anjo. Pela Bíblia, até os 12 anos, ela não é considerada responsável, e sim os pais, né? Aqueles que cuidam, têm a responsabilidade de educar no caminho. A Ana Raila queria se batizar, e ela tinha 11 anos na época. E eu falei para essa tua mãe dela, a Ana Raila é uma grande de uma moça, né? Só que eu falei, se a tua mãe deixar, legal, né? Daí a mãe dela deixou, ela se batizou. O Gustavo, todo mundo sabe, né? O problema que ele tem, o distúrbio às vezes, né, Gustavo? E o Gustavo tem 19 anos, só que ele não é responsável pelos atos dele. Então eu falei, Gustavo, você vai batizar, mas eu vou falar com a tua mãe. E a mãe dele deixou. Então é por isso que hoje o Gustavo está aqui. Se eu não tivesse falado com a mãe dele, ele não estaria aqui. Eu não deixaria, mesmo ele falando que quer se batizar e minha mãe deixou. Se eu não falasse com a mãe dele, ele não batizava. Porque, entendeu? Então, essa é a questão aqui, entendeu, Gustavo? Então, esse é o caso que nós temos hoje no nosso meio, que é bom falar. Agora, isso aqui é muito importante porque vai atingir o Edinho. Podemos batizar pessoas não casadas? Isso é. Que esse era a maior dúvida do Edinho. Eu falei para ele, você tem vontade de casar? É o que eu mais quero. E ainda eu sei que vai fazer o meu batismo. Ele falou. Na segunda vez que me viu, falou, esse pastor ainda vai fazer meu batismo. Então, ele... Casamento. O casamento, meu batismo. Casamento. Fazer os dois agora. Você está entendendo? Então, assim, ele já tem o desejo de casar. Eu, quando fazia a obra, eu conhecia a Raquel, e daí nós namoramos 30 dias. Só que eu fazia a obra e ela não. Ela tinha recém vindo do mundo, a Raquel. E daí o que aconteceu? Aí eu peguei e nós oramos bastante para ver se era realmente o que Deus queria, começamos a namorar. E depois que nós oramos mais do que ficamos juntos, nós oramos mais. E daí oramos, depois que nós ficamos juntos, aí quase lá no finalzinho, lá, depois eu noivei com ela e eu achei que o meu noivado já era o suficiente. E eu acabei fazendo coisa errada. Noivei e fiz errado. E aí eu peguei e falei com a minha pastora, eu quero sair da igreja. Não quero sair da igreja, eu quero entregar meu ministério. Eu não vou fazer mais nada, porque eu não estou me achando digno de fazer a obra. Porque eu errei. A minha consciência não deixa eu fazer a obra. E daí eu falei com a minha pastora, e a pastora falou assim, mas você já noivou, você vai casar? Eu falei, o mais rápido possível, porque eu não aguento mais esse pecado me consumindo dentro de mim.
Daí ela falou assim, então, a partir de hoje, a minha pastora falou, eu te dou a liberdade para você continuar fazendo a obra, porque vocês já são casados, já. O que impede se ele casar? Eu falei, hoje eu acho que nada. Então, tanto é que depois, passou 15 dias, nós já casamos. Então, a minha consciência com ela e com Deus, Deus assinou embaixo já, entendeu? Então, por isso que nós continuamos fazendo a obra, porque a minha pastora, eu falei para ela, pastora, nós pecamos e eu quero sair do ministério. Eu era líder do louvor na época, eu tinha 21 anos. Eu falei, quero sair do grupo de louvor, que eu não quero mais ministrar, eu era líder do louvor. Eu não quero mais, por quê? Daí eu confessei para ela. Foi lá na frente, confessa. Eu confessei o meu pecado. Entendeu? Então, arrependimento é isso, é confessar. Se arrependeu, tem gente que faz hoje, me arrependi. Vai amanhã e faz de novo, me arrependi. Vai lá amanhã e faz de novo. Mas que arrependimento é esse? Quando tem arrependimento de verdade, aí você não faz